Aloha! Estamos aqui em Saquarema, na Praia de Itaúna, no Mundial da WSL. Os melhores atletas do mundo estarão aqui, vários amigos. É um dia muito especial. Queria agradecer a WSL por essa oportunidade. E hoje nós estamos trazendo grandes convidados aqui. Hoje é o meu grande amigo Sandro Barros, terapeuta, casca grossa, um cara que trabalha as questões, pessoas com ansiedade, problemas com drogas, problema com álcool, todos os tipos de problema. Ele já passou por esse momento na vida dele e hoje ele ajuda as pessoas. Então, eu queria agradecer muito. E aí, Sandro, bom ter você aqui com a gente. Poxa, muito emocionado aí, porque, sabe, fiquei muito feliz de receber esse convite seu, né? Um cara que eu acompanho desde os 9 anos de idade, né? Há muito tempo na novela Top Model, eu já ouvia falar do Rico, do surf e tal. Cheguei a pegar onda também um pouco, não continuei. E depois eu vou contar isso tudo aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade, o pessoal, a sua equipe maravilhosa, todo mundo surfista, né, meu irmão? É isso aí. Caraca, todo mundo pega onda. E eu estou muito feliz, cara, pela oportunidade de estar nesse campeonato, que é o maior do mundo, o maior, né? O maior campeonato de surf do mundo. E eu estou aqui levando a sobriedade, a positividade e uma dose de esperança aí para vocês que estão do outro lado. Vão gostar muito do bate-papo. Eu queria agradecer aos meus patrocinadores, a Que Boa, que é a água sanitária, principal líder de mercado, né? Também o Sense, que é um amaciante espetacular, principalmente para as pessoas que fazem esportes radicais, que transpiram, né? Eu mesmo uso na minha casa, é maravilhoso e aconselho vocês também. A TIR acredita que a ideia boa é aquela que se transforma, conecta pessoas, ideias e movimentos. E é por isso que eles apoiam o Aloha Podcast, porque eles acreditam no esporte, na cultura e na inovação. TIR, Mercado Livre de Energia. Queria trazer um presentinho aqui para você, para as pessoas que passam aqui, ganham essa pequena lembrança. Obrigado. É do Léo da Cia Duarte. Grande Léo, aloha, né? Oh, que bacana. E também agradecer ao Gourmet, que é o nosso patrocinador, mas nesse momento aqui em Saquarema a gente não tem a degustação dessa culinária japonesa maravilhosa, né? E você que está nos assistindo aí, gostando do nosso trabalho, não esqueça, compartilhe com os amigos, entre no YouTube e drope essa onda. Muito legal aí os presentes, obrigado. Pode abrir aí, paga nada não, baratinho. Paga nada não? Okay. Oh, que legal, cara. Todo mundo gosta. Aloha. Aloha. Calma aí. E o negócio aqui rapaz, deu... o negócio tá trancado. Nervoso. Tá trancado aqui. Aqui. Olha lá. É o nosso Aloha aqui, ó. Cara, olha só que legal, hein? Poxa, eu vou colocar no meu quarto isso aí. Não vai esquecer mais de mim. Eu sou que nem o Zagallo. Você não vai esquecer de mim. Caraca, aí, muito maneira. Sandro, queria te perguntar, como é que foi a sua infância, onde que você nasceu? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? E meu pai carioca, minha mãe carioca. Bem engraçada essa sua pergunta, porque a minha mãe conheceu meu pai dentro de um consultório, né? É mesmo? E hoje eu estou trabalhando como terapeuta. Anos depois, meu pai médico foi atender a avó da minha mãe foi junto e eles, né, naquela época, trocaram o primeiro olhar ali e nasceu eu. Começou no primeiro olhar. E aí eu, carioca, fui morar no Recreio. Na época, no Recreio, em 83, com 9 anos, o Recreio não tinha nada lá no Recreio, era só mato, né? Nada de civilização, e tinha a gravação da Top Model, a novela. Que eu trabalhei, a parte da oficina, eu que montei lá para a TV Globo. Tava o Evandro Mesquita, Mesquita, Nuno Leal, Casca Grossa lá de Santos. Muito legal. Tinha um quiosque, né, do Gaspar, não sei, uma coisa assim. Isso mesmo. E aí eu ia de mobilete, tinha uma mobilete, eu ia de mobilete lá fazer figuração, ver as menininhas e tal, e tomar minha água lá. Eu não usava nada na época, era sóbrio 100%, mas aquele amor, né, de mobilete, de praia, de Rio de Janeiro, eu acabei perdendo porque meu pai faleceu e minha mãe conheceu um novo namorado que é paulista e me levou para São Paulo. E lá foi uma selva de pedra. Eu digo que foi um luto, né, porque eu saí de um ambiente... um clima totalmente de praia, de surf, para uma selva de pedra, que é São Paulo, né, que não tem praia e tal. Então, hoje existe vários tipos de luto. Quando você perde um cachorro, quando você perde um familiar, quando você muda, como eu mudei da praia, do ambiente. O ambiente, ele diz muito sobre a civilização, né? Você pode ver que em São Paulo o pessoal é mais arrumado, mais com casacos, no frio também,
de São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, o pessoal mais regata, chinelo. Então, o ambiente é muito importante. E ali eu tive o primeiro choque, né, de ambiente, eu tive que me adequar ali e acabei me perdendo, mas eu me achei. E aí Você depois escorregou nas drogas? Escorreguei lá nos vícios. Eu comecei com álcool, depois fui com a maconha, depois fui com a cocaína, depois fui pro crack, êxtase, ácido. Cara, usei tudo lá e tô vivo. Experiência completa. Tô vivo para contar a história. Sobrevivi 3 overdoses. Né? Não, mas o que eu acho interessante é esse programa aqui que a gente está fazendo, no sentido construtivo, Sim. de tirar a molecada, os adultos, seja qualquer questão, seja por ansiedade, por depressão, por droga, por álcool, né? Tudo isso é muito nocivo, né? E é importante a gente aqui, através de você e através de algumas histórias que a gente tem, poder tirar a galera e dar a mão para quem está no fundo do poço. Essa que é a ideia mesmo, entendeu? Essa que é a ideia. Não, eu tô conseguindo resgatar muitos surfistas e muitos jovens, né, que acabam transferindo para mim esse estilo de antigamente da Top Model, do paizão, do Nuno Leal Maia. Qual é, Ringo Starr, Jane Fonda, acorda aí, vamos pro surf, que tal? Então, esse paizão, as pessoas querem resgatar os jovens que eu estou falando. Eles querem, porque um pai morreu, outro pai é muito sério, outro pai não conversa, só trabalha, é muito engessado. Então, eles querem um cara flexível. Como eu tenho 51 anos, né, e os garotos que eu atendo já têm idade para ser meu filho, então os caras falam, pô, o que eu devo fazer? Pergunta tudo para mim e eu consigo entrar assim na mentalidade no mundo deles, no mundo deles. Teve um garoto, rapidamente, que a mãe me convidou, falou assim, poxa, ajuda ele e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, por foto, falou, ele eu vou conseguir, eu vou falar com ele. Aí porque a tua imagem já adequa o cara. Adequa não fica, cara. Você vem aquele médico todo careta, aquele negocinho já... Sem jaleco branco, sem nada. Aí cheguei e fui na casa dele. Às vezes, esse é mais maluco do que eu. Exatamente, essa conexão. Você pegou o segredo da história. Aí eu cheguei na casa dele de regata, tatuagem, que eu tenho uma tatu, óculos escuros, ele olhou pra mim e falou assim... É terapeuta ou é surfista? Aí eu falei, os dois, tal. Aí ele falou, não vou sair das drogas não, hein? Minha mãe te contratou, tal. Eu falei, cara, eu não tô aqui para te convencer, não. Eu só quero contar a minha história para você. Aí ele falou, fechado. Aí pegamos ali na Barra, andando no calçadão, contei a minha história, e depois que eu contei a minha história, ele falou, quem quer parar sou eu agora. Eu quero viver a sobriedade. Hoje mas o garoto... O que é interessante, assim, né? Eu acho que tudo na vida, né? Eu tento ser um cara comunicativo, porque é uma coisa genuína minha, né? E eu acho, assim, que no objetivo da vida, assim, se abrir o coração, ganhar a pessoa é importante. Se você não entrar na intimidade do paciente ou do amigo ou da pessoa, você não ganha a pessoa, verdade. Né? E só para complementar isso, é muito nos olhos. Eu acho que os olhos dizem tudo, né? Os olhos, eles brilham, eles expressam o sentimento, eles expressam a maldade, expressam a raiva, expressam o amor, né? Então, eu acho que os olhos, assim, você ganha, assim, o cliente dessa forma. Então... Poxa, adorei essa sua fala. Os olhos são o espelho da alma, né? Então, quando você olha para o olho da pessoa, você olha a alma dela, né? Tanto para o mal quanto para o bem. E eu costumo olhar no olho mesmo. Então, quando eu atendo, eu tenho pacientes jogadores de futebol, tenho pacientes delegado. Olha, delegado, tenho pacientes advogados, tenho pacientes de polícia civil, tenho pacientes de todas, né, as profissões. Só que, assim, cada um eu trato diferente, porque nada é tão desigual, igual, tratamento iguais, as pessoas desiguais. Então, o surfista trata de um jeito. Qual é, meu irmão? Aloha, tal, vamos pra praia, tal. O advogado, eu já vou mais com blazer, tal, poxa, vamos ali e tal. Dentro do tratamento... o remédio pode ser o mesmo, a política de inteligência pode ser a mesma, mas a dosagem é diferente, né? Porque se você não ganhar o teu paciente, ele sentir confiança em você, tudo na vida, né? Na relação, no amor, no casamento, na profissão, né? E outra coisa que eu acho assim, pode ser que eu esteja falando uma coisa que não tem nada a ver, mas na vida, para você ter sucesso, para você... sair das drogas ou qualquer coisa, você tem que fazer uma coisa que você gosta, você tem que fazer uma coisa com amor, você tem que ter dedicação, você tem que
curtir. Eu faço prancha, faço podcast, faço evento. Eu gosto de fazer isso. Então, mesmo sendo muito trabalhoso, você fazendo com amor, você consegue passar pelas barreiras, que tudo tem problema. Tu conhece alguma coisa que não tenha problema? Tudo tem problema, é verdade. Não, você falou tudo agora sobre o vínculo afetivo. É o primeiro passo. Não tem como eu direcionar o meu paciente sem eu ter um vínculo afetivo com ele. Ele gostar de mim. Tudo começa na confiança. Eu costumo falar que sem confiança eu não vou nem tomar um sorvete de casquinha na esquina, meu irmão, com a pessoa. Se você não confia na pessoa, você não vai tomar um sorvete de casquinha na esquina com a pessoa. Então, tudo é confiança. Então, qual que é o passo a passo, né? A pessoa começa falando comigo, a gente fala na terapia assuntos de interesse da pessoa, um é futebol, o outro é surf, o outro é música, o outro é estudo, e depois eu começo a conhecer a pessoa, como um namoro, né? Começo a conhecer a pessoa, conversar com a pessoa. A minha história é a minha maior riqueza, é um diferencial, porque eu abro a minha história, eu quebrei meu anonimato, né? Eu falo tudo que eu vivi. A pessoa, nossa, que legal, você viveu isso tudo. Falei, vivi e estou vivo. E falando nisso, eu queria te perguntar, assim, você chegou a viver situação de rua? Ó, situação de rua, morar na rua, não, mas eu fiquei em situação de rua por uma semana. Como assim? Exemplo. A minha mãe me dava dinheiro segunda-feira para comprar pão. Quando eu ia 8 da manhã comprar o pão, eu encontrava com o garoto que estava bebendo, que era o cara da ativa, do consumo, só chegava uma semana depois em casa. Então eu ficava uma semana na rua, uma semana em casa. Por que uma semana na rua, outra em casa? Porque quando eu estava em casa, eu estava me recuperando da doideira que eu fiz na semana na rua. Então eu comia, tomava banho, dormia, ficava novinho em folha, para fazer o erro de novo lá. E me diz se eu estou enganado, mas eu acho que quando o cara está numa situação de ser drogado ou está com um problema qualquer de emoção vício, ou de vício qualquer, ele não sabe que ele está lá dentro da onda, dentro do tubo, vivendo aquilo, mas ele não consegue se enxergar, né? Não consegue se enxergar. Ele acha que é normal, está tudo certo, né? É o que aconteceu comigo, né? Eu me arrumava, colocava perfume para usar droga. E as pessoas olhavam para mim e eu falava, ai, tá me admirando. Não, estavam com pena de mim. Né? E eu tinha uma distorção cognitiva, né? É aquela coisa que tem na anorexia, que a pessoa tá magra, se vendo como gorda, todo mundo está vendo que ela está magra e ela quer emagrecer mais ainda e a família fica desesperada. Ela não come, nada disso. É uma distorção cognitiva que eu chamo. Então, quando a pessoa fica sóbria, ela vai recuperando a lucidez e vai recuperando o discernimento emocional. Porque a doença dos vícios, a doença da dependência química, ela é física, mental, emocional e espiritual. Por que ela é física? Porque o corpo pede. É a abstinência, é a fissura. É mais forte que ele não aguenta. O cigarro, né? Que foi a droga mais difícil que eu larguei, né? Incrível que pareça. Não foi o crack, não foi a cocaína, foi o cigarro. É mesmo? O cigarro foi o mais difícil. Eu fumava 2 maços por dia, eu via propaganda na televisão, cheio de mulher bonita, o cara de cowboy lá do Marlboro subindo. Aí eu falava, eu quero ser igual o cara, eu quero estar com essas mulheres. E fumava, porque eu associava o cigarro à liberdade. Né? Todo mundo associa o álcool e as drogas à liberdade. Hoje a liberdade está na sobriedade. Então a doença é física por causa da abstinência, por causa da fissura. Ela é mental por causa da obsessão. São frequências de pensamento. Mais uma dose, mais uma dose. Você não vê isso, né? Porque usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. E o cérebro, ele ilude a pessoa, mente. A mente mente. Então, física, mental, emocional, por quê? Porque o emocional fica totalmente bagunçado, as gavetas emocionais ficam bagunçadas. Você fala uma coisa, faz outra, seu jeito de ser, sua maneira de pensar, sua forma de agir, não está coerente. Na sobriedade está. Rico, não falei que estava aqui, não cheguei no horário. Se eu estivesse no consumo, meu querido, você estava me esperando até agora, que eu não ia chegar, e se chegasse 2 dias depois. Então, ter palavra, falar e fazer, isso tudo eu não tinha no consumo de drogas. Tudo que eu começava eu não terminava. Eu era inimigo do fim. Eu sempre fumava sem parar, até acabar com a droga, depois pedia mais. Eu enganava todo mundo. Minha mãe fingia que acreditava e eu achava que ela acreditava em mim e tal. Estou enganando a minha mãe. A gente acha que engana, a mãe finge que acredita. Então, assim, colocava colírio e tal, olho vermelho. Mas, cara, todo mundo via que eu estava doidão, entendeu? Então, assim, doença física, mental, emocional e espiritual. Por que doença espiritual? Por causa do egocentrismo.
é o rei bebê. O mundo gira em torno de mim. Todo mundo tinha que fazer as minhas vontades. Eu não podia ser contrariado. Então, e espiritual também é ruim porque as coisas ruins ficam ali em cima, né? A negatividade, né? Fica tudo aquele astral ruim, né? É um ponto muito importante. As pessoas falam, eles não têm caráter. Não é falta de caráter. É o caráter deformado devido ao uso de drogas. Mas hoje nós temos a neuroplasticidade, que aí você recupera, como hoje, eu estou 15 anos limpo, eu recupero a minha credibilidade. Hoje as pessoas olham para mim com um olhar de credibilidade, não de desconfiança. Mas não foi sempre assim, né? Antigamente não Agora, era assim. Qual foi o clique para você sair dessa vida? O que te... porque não tinha o Sandro para te ajudar, né? Sim. Assim, um terapeuta... O que despertou, o que conseguiu dar um clique para te tirar dessa vida? Cara, porque se a pessoa não quiser sair, não sai. Não sai. Cara, uma pergunta maravilhosa, né? O meu diferencial como terapeuta, teve um pai que perguntou para mim, por que você é terapeuta, né? Tem tantos terapeutas, por que eu vou contratar você? Aí eu ri pro pai e falei assim, porque você que me achou. Né? Você que veio atrás de mim, é o pai riu. Não, fala aí, por que você é terapeuta? A gente tem muitos terapeutas, mas por que você? Eu falei, porque eu tenho um tripé. O que é o tripé? A minha vivência de vida, eu estou vivo aqui, né? Passei por isso, né? Passei por isso. A minha espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, né? Cada um tem a sua. Até o ateu tem a natureza como o poder superior, né? E as técnicas, tudo que eu estudo, eu já fiz mais de 20 cursos de inteligência emocional, já investi muito dinheiro em cursos e tal. Então, se você colocar as técnicas, os cursos, os estudos, a minha espiritualidade e a minha vivência me tornam um terapeuta que eu não... Diferenciado. Diferenciado. Eu não tive um terapeuta como eu estou sendo hoje para os outros, né? Eu não tive. Aí você perguntou, como eu consegui sair sem ter um terapeuta como eu? Como? Na verdade, cara, eu não aguentava mais, chegou uma época que eu não aguentava mais, porque a droga joga para cima e depois joga para baixo. Eu começava a chorar muito depois que eu usava. Deprimido, né? Deprimido, porque a droga eu ficava me rastejando. Minha mãe, paralelamente, tinha sonhos meus, né, comigo se rastejando, e eu realmente estava me rastejando emocionalmente. E eu falei, cara, eu não aguento mais. E eu sempre aumentava a dose da droga para ter o mesmo efeito. E não dá. Você é obrigado a ir aumentando É igual aquela pessoa que bebe uma cerveja, depois ela tem que tomar um engradado inteiro, senão não dá o efeito. É que nem o surfista, ele pega uma marolinha, depois quer uma onda maior, exatamente. Depois de uma de 10 pés, aí vai embora, Vai né? para Nazaré, né? E aí é isso, aí eu não parava, eu aumentei a dose, aumentei a frequência e tive a primeira overdose. Quando eu tive a primeira overdose, tem muita gente que fala que a overdose me salvou, né? Quando eu tive a primeira, para você ver, né? Quando eu tive a primeira overdose de cocaína, eu lutei com a minha própria língua, né, para ela não enrolar, porque se ela enrolasse eu parava de respirar. E eu lutei com a minha própria língua tal, e falei, cara, nunca mais eu vou usar, porque eu vi a morte de perto na overdose, né? A overdose é um passo do caixão, né? Um passo. Eu fiquei todo preto, tal, longe da minha mãe, né? A gente quer esconder da família. E eu tive essa overdose na casa de um cara, pedi ajuda para os desconhecidos, aí saí da overdose. Eu falei, cara, nunca mais vou usar. Passou 2 meses e voltei a usar. Tive a segunda overdose. Nunca mais vou usar. Passou 2 meses, voltei a usar. Aí, na terceira overdose, eu falei, cara, eu não aguento mais fazer minha mãe chorar, né? Porque, uma observação, quando a pessoa está com problema de droga ou qualquer tipo de problema dessa área, a família toda adoece, né? Respinga em todo mundo. Não. Todo a mundo mãe adoece. Fica doida, o irmão desgoverna a família toda. É show de horror, né? Show de horror. E a família deveria começar fazendo terapia, porque a família sofre mais do que o filho. Por quê? Não está drogado. Não está drogado. A família faz um canal no dente sem anestesia, uma metáfora, né? Então, o ideal é a família fazer terapia para depois o filho. Mas o que acontece? Quem usa droga é ele. Então, a família não quer fazer. Então, quando eu estou atendendo alguém, eu falo, cara, eu preciso falar com a sua mãe, com o seu pai. Aí, precisa falar? Preciso, porque eu trabalho todo o sistema familiar. Não adianta eu trabalhar você e não trabalhar seu pai e sua mãe, senão eles vão continuar te tratando da mesma forma. A maneira da conversa tem que mudar, com menos cobrança, chamar menos atenção, estar mais próximo. Está correto? A família precisa evitar a primeira discussão.
E o cara que tem problema com vícios, seja álcool, que é o chefe da quadrilha das drogas, seja qualquer droga, né? Qualquer droga, a pessoa tem que evitar a primeira dose, né? E a família, a primeira discussão. Mas, na verdade, cara, eu cansei de mim mesmo, sabe? Eu cheguei no fim de mim mesmo e falei assim, sabe de uma coisa? 3 overdoses, eu vou me matar. Né? Eu queria matar a dor que eu estava sentindo dentro de mim. Quando a pessoa fala que quer se suicidar, ela quer matar a dor dentro dela. Eu falei, eu vou me matar. Aí, quando eu fui pular da varanda, eu cheguei aí para a varanda para pular. Era alto? Era 7º andar. Nossa. Aí eu falei, poxa, sem religiosidade, né? Mas 7 é a perfeição na Bíblia, né? E aí, quando eu fui pular, eu olhei umas árvores lá embaixo e falei, pô, é capaz de eu amortecer e não morrer. E aí a dúvida me salvou. Olha que loucura. Não, eu tô rindo assim. Tem que rir mesmo. Não, eu tô rindo assim, que é uma situação crítica, né? É tragédia que vira comédia mesmo, assim. Alguém ri. Isso tem muito no AA. Que às vezes as pessoas não querem ir no grupo de A e NA, você sai de lá chorando de rir. Porque as histórias, elas se repetem. São bizarras, né? Ficam engraçadas. E são as mesmas histórias, né? Você conta de um jeito sem dor, porque é um jeito que você já superou, né? É o jeito que eu tô contando, né? Então aí cheguei e falei, vou pular, tal, 7º andar. Aí a dúvida me salvou. Eu costumo falar que o suicídio é o seguinte, tá chegando o Setembro Amarelo aí, né? De prevenção ao suicídio. Se você precisar de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Vai no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros. Eu respondo, eu mexo, eu comento. Inclusive, muitos projetos veio de comentários. Então, só pedir ajuda, ninguém vai saber de você, né? É anonimato. Então, aí cheguei e falei, vou pular. Aí a dúvida me salvou. Falei, caraca, então quando a pessoa... Que acontece, né? Acontece. Quando a pessoa está querendo se suicidar, você não pode deixar... É igual um passarinho, né? Você não pode deixar... ele pousa na sua cabeça, você não pode deixar ele formar ninho. Né? E aí não formou ninho. Eu falei, caraca, a dúvida me salvou do 7º. Se fosse no 20º, eu já tinha pulado, eu não estaria aqui. Tá? Mas como era o 7º, eu tive a dúvida. Aí eu não pulei, fui para o meu quarto, olhei para o espelho, fui o meu alto Capitão Nascimento. Falei assim, Sandro, é o seguinte, chega de historinha. Chega de adiar a sua mudança. Chega de marolagem. De marolagem, procrastinar. É o seguinte, você quer viver ou você quer morrer? Que você está um pé na cova. Aí eu falava, não, amanhã eu ficava fugindo de mim mesmo. Então virou um diálogo interno entre eu, que é a técnica do espelho, que eu não sabia e fiz de forma intuitiva, e comecei a falar, não, você tem que tomar uma decisão agora. Eu falava, não, segunda-feira eu começo. Eu falei, não, é agora. Você quer viver ou você quer morrer? Eu olhei na frente do espelho e falei que ia ser o cara mais sóbrio do planeta. Que legal. E hoje eu estou 15 anos sóbrio, sem nada. Eu fumava 10 baseados por dia. Eu falava, eu vou largar tudo, menos a maconha. Eu sei que no surf muita gente fuma, e eu também fumava no surf, né? Muitos não vê a maconha como droga, e para alguns é um remédio mesmo, que tem gente que está com câncer, tem gente que precisa se alimentar, desperta o apetite. Aí é uma função diferenciada, né? Tem o canabidiol, eu sei disso. Então, eu não sou um cara radical. Eu fui radical comigo. Mas, diante de um paciente, eu não posso tomar canabidiol, porque a mente associativa e eu vou acabar me prejudicando. Mas, assim, às vezes, eu pego um paciente que fala assim, eu bebo e fumo, só quero fumar. Eu atendo ele. Entendeu? Então, vamos lá, um baseado por dia, beleza? Então, vamos reduzindo, um baseado por semana, e aí vai um baseado por mês, e aí vai indo. Mas só que, assim, a minha linha é a sobriedade, porque eu acredito, né, a gente costuma replicar o que a gente acredita, né? O que deu certo para mim é a tendência da gente replicar. Se a redução de danos, que é isso que eu estou falando, desse certo para mim, eu estaria aqui falando da redução de danos. Mas o que deu certo para mim foi a sobriedade. Então, quando a pessoa está 100% sóbria, ela vive na plenitude da sobriedade. Ela economiza dinheiro, ela não dirige doidão. Não, vive na realidade do mundo. Vive na realidade do mundo. Eu ia te perguntar assim, o lado espiritual tem alguma coisa a ver também quando o cara tem uma crença, não estou nem falando de religião, né? Mas ou acredita numa religião, acredita em fazer o bem, acredita em ajudar as pessoas, fica mais fácil de sair. Mais fácil. O espiritual é fundamental, né, cara? Às vezes eu vou com um paciente na igreja, que eu faço acompanhante terapêutico, né? Que é a profissão do futuro. Aonde que é meu consultório? No cotidiano. Vamos supor, um paciente que já está no meu Instagram, que eu não vou quebrar o anonimato, é o Carlos Alberto. Beijo, Carlos Alberto. O jogador que foi do Vasco e tal.
Papai, Sandrinho, me ajuda aí, tô bebendo muito e tal. Aí eu vou pegar ele não quer ir pro meu consultório, ele quer andar de carro comigo. Por quê? Porque meu carro virou um consultório para ele. Ele fala, dá um rolé. Vamos dar um rolé. Aí ele olha para frente, eu olho para frente, a gente coloca o som dele, que ele gosta, abre o teto solar, e ali ele fala tudo que está incomodando ele, e aí a gente começa a fazer um plano de ação, pega a orla, vai ali, vai aqui. E ele aí você vai conquistando o cara, vou fazendo, vou primeiro o vínculo afetivo e depois eu vou criando um cronograma junto com ele. O que você gosta? Surf? Vamos pro surf. Futebol? Vamos pro futebol. Tem que atrair as coisas boas para tirar da negatividade. Exatamente, igual o Diego, né, Hipólito, né, um beijo para ele também, que fez o BBB agora, medalhista mundial. Casca grossa. Casca grossa pra caramba, um cara inteligentíssimo. E ele tem a questão dele de ansiedade, peguei ele, fui dar uma volta lá no calçadão do Leblon, ele postou lá, me divulgando lá no Instagram dele, beijo, Diego. E o Diego tem essa questão da ansiedade, ele, só de falar com você já estou melhor. É isso. Então eu tenho que tratar o Diego diferente do Carlos Roberto. Agora eu estou com o filho do Latino, o Guilherme. Beijo, Guilherme. O Guilherme está no Rio de Janeiro, não conhece o Rio. Aí levei ele para jogar futebol, levei ele onde ele gosta de ir, que no caso dele é a igreja, que é o espiritual, que é a pergunta que você fez, que é muito importante, né? O esporte salva, então eu levo para o esporte. O esporte é o melhor remédio. E eu me lembrar aqui que eu te conheci, tá lembrado quando eu te conheci? Eu ia falar para vocês que eu sempre, o surf sempre foi muito bom, o esporte foi muito bom na minha vida, né? Então, em 1982, eu abri a primeira escola de surf, sabe para quê? Adivinha? Para resgatar a galera dos vícios. Não, para poder devolver às crianças tudo que o esporte me proporcionou, entendeu? Viajei pelo mundo inteiro, construí uma família, minha esposa, aqui em Saquarema, ela me entrevistando, eu conquistei ela, Claudinha, né? Então o surf foi muito bom para mim. E tudo na vida que você recebe, você tem que dar. Né? Eu sempre tive essa visão, você conhecer Austrália, Indonésia, Bali, Havaí, já fui muitas vezes, América Central, o Brasil todo, a vida é muito boa. Então, a gratidão me fez com que eu abrisse essa escola gratuita, né? E hoje já existem muitas escolas no Brasil, graças a Deus. Gratidão, hein? É a gratidão. E eu sempre tive isso no coração, de ajudar as pessoas. Você não precisa ajudar as pessoas só com dinheiro. Pode ajudar ali a comprar um remédio, às vezes um abraço, né? Um abraço, escutar o cara, às vezes está na rua, assim. Isso é para você que está me escutando aí. Um lado, vocês não conhecem do Rico, se quiser conhecer e gostar, maravilha. Se quiser usar para você. Vem uma pessoa idosa, atravessa a rua, abre a porta do elevador, seja gentil, né, cara? É lógico que eu não sou perfeito, às vezes eu também fico emburrado, sou mal educado, não sou perfeito, mas na maioria das vezes, agora que eu estou mais maduro, com mais idade, né, eu tento me melhorar como pessoa, né? Quando eu era garoto, sei lá, 20, 30 anos, a gente se chama, tá até coque, sabe o que é isso? Coque. Coque, tu se acha, né, cara? O cara faz jiu-jitsu, faz capoeira, pega a onda bem, aí tu começa a se achar melhor, mas na verdade todo mundo é igual, né, cara? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Né? Então, hoje com um pouco mais de experiência, sabedoria, eu gosto de dar mãos para os outros, entendeu? Isso assim, é muito importante. Né? Isso é muito importante. Por que você vai ser a mesma pessoa se você pode ser alguém bem melhor, né? Não, principalmente, eu tive diverticulite, entrei em coma 10 dias, Deus me deu uma nova oportunidade, tive 2 paradas cardíacas, né? Então, cara, se eu tive essa oportunidade, pouca gente sabe disso, mas é legal que, eu tenho que melhorar, né, cara? Eu tive essa oportunidade, né? Bati lá. Você sempre foi, né, pra mim, é o Pelé do surf, Que Pelé nada. Não, pra mim você é referência desde moleque, eu te via, né, fazendo um bom trabalho, sendo referência do esporte, né? Como eu fui no Minotouro também, no TouroCast, me entrevistou lá, eu falei, Minotouro, a única luta que a gente vence se rendendo é o esporte. Olha que loucura! O esporte é a única luta que você vence se rendendo. Vamos lá, judô, você luta até o final. Futebol, você tenta fazer o gol no último segundo. O surfista, a última onda é a bateria, que tal? Mas a dependência química, você vence quando você se rende. Se rende. Se entrega. Aceitação, se entrega. Aí você vence. Se você for lutar, você perde. Eu queria mandar um abraço para o Minotouro, porque aqui mesmo em Saquarema, ele doou 12 pranchas para o Salvamar aqui,
que tinham muitos afogamentos, então a gente veio aqui, doamos 12 pranchas aqui para ajudar. Não, é legal, cara, entendeu? Sempre dar a mão, né, cara? Sempre poder ajudar as pessoas. Fragali também te doou uma prancha lá atrás. Fragali é um pastor de uma igreja que é onde eu levo meus pacientes, né, da nova igreja. Muito legal. Lá eles também têm um serviço lá de resgate de rua, né? Eu faço muito isso em situação de rua. E foi assim que eu conheci o Rico, né? Em situação de rua. Né? Uma situação. Tinha um amigo meu que ele gostava muito de mim, tratava todas as pessoas ao meu redor muito mal, e eu não entendia. E ele escutava uma voz, né? Eu não vou falar o nome dele para não expor a pessoa, né? Só o caso, né? E ele era um cara boa pinta, fortão, cara bacana. Aí ele falei, pô, o que tá? Ele ia no banco às vezes e aí começava a falar lá dentro do banco com Deus, sei lá o que. Ele escutava uma voz. Sim. E antes de te conhecer, né? Não, antes de conhecer, eu pedi a esposa de um amigo meu e ela falou que é uma doença, né? Que o cara escuta a voz, né? E ele acredita que é verdade, né? Então, inclusive, o baseado, que eu achava inofensivo, que eu fumava que era um remedinho, a maconha está comprovado cientificamente que causa muita esquizofrenia, né? Então é isso, é você falar com você mesmo. E tem uma coisa muito importante que você falou aí, olha que loucura. Pessoas com problemas de saúde mental, né, gera o vício de drogas. E pessoas no vício de drogas geram pessoas com problemas de saúde mental. Então, uma via de mão dupla, igual a Avenida das Américas ali. Então, você que usa, toma cuidado com a frequência e com a quantidade. Por quê? Porque, de repente, você vai ter esse tipo de problema que você não quer ter, né? Perder a saúde mental. Por que você protege carro, casa, família, dinheiro e não protege a saúde mental? Só me explica, porque sem saúde mental você não pega nenhuma onda, né? Nenhuma marola. Mas aí, esse cara, ele era um cara boa pinta, trabalhava, aí depois largou o trabalho, começou a andar como mendigo na rua, né? E falando, aí eu te pedi para ajudar, você conversou com ele, resgatou ele, aí a mãe morava no norte do Brasil, Falei né? com a mãe. Aí você levou ele lá para o norte, né? Então, na verdade, foi muito importante você me falar isso aqui no programa, porque nessa época que você me pediu ajuda, eu não estava tão conhecido, né? Na verdade, eu já faço isso há 11 anos, já ajudei mais de 5.000 pessoas, mas depois do Serginho Ronjakoff, o cabeção da Malhação, que ameaçou o pai e tudo, que saiu em todos os canais de TV, foi uma reportagem mundial, foi para Dubai, Austrália, Estados Unidos, Europa, teve uma repercussão muito grande, né, mundial, e eu fui lá para ajudar ele, né, os artistas todos me ligaram, pediram, né, todos os artistas, né, e eu falei com todo mundo, né, o Zico, que é seu amigo também, que é meu amigo, que me acompanha. Grande Zico, né? Zico é o galinho. Adoro o Zico, o Kaique Brito, que é meu amigo também, que está se recuperando, beijão, Kaique, e vários, né? Vários me ligaram, né? Tem um que eu botei para pegar onda, quase afoguei ele, né? Aqui, ó, o Kaique? Não, o Kaique é meu camarada também, né? Mas nosso querido Humberto Martins, Humberto né? Martins, pô, dei-lhe uns caldos lá na prainha, né, Humberto? Né? Ficou brabo, né? O Humberto é meu camaradão. Não, cara, gente boa, ele tá sempre lá no Rico Ponte tomando açaí, um cara maneiro. Eu entrevistei ele no meu programa. Eu tenho um programa, Uma Dose de Esperança. Não é uma dose de álcool, de droga, de cigarro. É uma dose de esperança. Que maneiro. Nós precisamos. E o filho dele também, meu camarada. Também entrevistei ele. O Beto, beijo no Beto, beijo no Beto. E ele, eu chamei ele para fazer academia, porque a gente vai ficando mais velho, é importante fazer musculação. É importante. Levei ele lá pro Lucas, para quiropraxia, lá para Quirodin, né? Eles falaram de você lá na entrevista, foi legal, porque esse programa Uma Dose de Esperança não é só para quem tem vício, né? É para quem tá bem, é para quem não tá bem, é para todo mundo, porque todo mundo precisa de uma dose de esperança, né? Sem esperança, cara, eu ouvi tanto as famílias falarem, você para mim é uma dose de esperança, que eu patenteei a marca e criei um programa, né? E tem meu livro, se chama Uma Dose de Esperança. Que bom, e ajuda muitas pessoas, né? É um programa do Sul, inclusive, né? Que tem repercussão mundial aí, chamado Uma Dose de Esperança. Quero te convidar, né, aqui ao vivo, para você ser entrevistado por mim, para eu trocar agora. O Humberto é um cara casca grossa. No Instagram que ele fez, deu 2 milhões só no Instagram de um post dele, né, cara? Ele é muito querido, né, cara? E ele trocou uma ideia lá comigo, a gente até passou do tempo. Porque ele é muito, muito carismático, ele tem muito Ele sabe o que é, ele é objetivo, né? E o Sérgio Malandro fez um vídeo para ele, né, na hora. Falei, Serginho, que eu já fui no Papagaio Falante,
Um beijo no Serginho. Aí eu falei, Serginho, vou entrevistar o Humberto agora. Ele, então deixa eu fazer um vídeo. Aí falou lá de uma cena do cavalo, que ele não queria dublê, o Wolf Maia ficou preocupado, porque ele era o protagonista da novela, né? Se machuca, né? Se machuca, tem algum problema. Ele, não quero dublê, pegou o cavalo e fez lá. Não, Humberto é casca grossa, né? Casca grossa. É muito bom, né? E aí você estava me falando do garoto lá, nessa época não era tão conhecido. Quando teve o caso do Serginho Ronjakoff, um beijo pro Serginho, que está 3 anos limpo, né? Graças a Deus, eu consegui levar ele para o Spa da Sobriedade, que é um projeto meu, onde eu fico numa imersão com a pessoa. Eu fico uma semana com a pessoa. O único lugar que a pessoa não está comigo é dentro do banheiro. O resto ela está comigo 24 horas. Banco, praia, restaurante. Ela num quarto, eu no outro, mas um quarto na frente do outro. Ela não enjoa, não? Não enjoa, não. Não, às vezes o Serginho falava, deixa eu ficar sozinho um minutinho. Eu falei, não, Serginho, aqui é o Spa da Sobriedade. Quando você quiser ficar sozinho, você volta para sua casa. Enquanto você estiver aqui, você está no Spa da Sobriedade. Às vezes eu tenho que me posicionar mesmo. Porque tem eles que ser duro. você virou minha sombra. Aqui, mas ainda bem, né, cara? Porque... Senão o cara vai lá naquele minutinho e se droga, né? Porque assim, esses dias eu fiz um acompanhamento terapêutico. Foi um acompanhamento terapêutico com um garoto que quis tomar uma sorvete. Eu fui com ele, ele começou a chorar do nada. Eu fiquei quieto, falei, você tá bem? Ele falou, não, eu lembrei da minha avó, porque o sorvete associou a época que eu era criança e minha avó morreu e não me viu sóbrio. Começou a chorar. Se eu não estivesse do lado dele, ele tinha recaído. Ele queria usar droga para anestesiar os sentimentos. Eu falei, não, cara, eu estou do seu lado, eu sou o ego auxiliar, né? Então eu vou te apoiar, cara. Você usar droga vai resolver? Não vai. Se você ficar sóbrio, sua avó vai ficar feliz. Aí ele, então eu vou ficar sóbrio. Você está me entendendo? A coordenação afetiva. A psicologia, né? O manejo clínico, que precisa ser na hora do negócio, na hora de um suicídio. Cara, quantas pessoas queriam se matar? Eu ia lá, falava assim, me dá 24 horas. Como assim 24 horas? Não, depois você faz o que você quer fazer. Só me dá 24 horas. Para pensar melhor, né? Para pensar melhor. Aí o cara, tá bom, gostei tanto de você, vou te dar 24 horas. Nessas 24 horas... Você trabalha ele. Eu mostro para ele a força que ele tem e não sabe que tem. Olha que loucura. Então, isso aí é tudo dom de Deus mesmo. Eu sou predestinado na profissão, né? Só Deus para me dar essa capacidade. Mas voltando a falar daquele amigo que foi lá para o Nordeste, né? Sim, não precisa falar o nome dele, né? O cara fortão, boa pinta, né? Aí você conseguiu levar lá para o Nordeste, depois ele fugiu de volta para o Rio? Aí nisso eu conheci ele, fui no lugar que ele foi levado pela ambulância. Passei até um sufoco lá, porque ele estava num tratamento fechado. Aí eu falei, cara, seu amigo. Aí ele, ele te adora, né? Quem não gosta de você, né? Todo mundo gosta de você. Aí eu fui lá, fui falar com ele. E ele sabia que eu pedi para... ele sabia. E aí ele sabia que eu pedi para você tratar dele? Falou, né? Ele gosta muito de mim, né? Eu falei, gosta, tanto que ele pediu para eu vir aqui, para eu falar com você, para você mudar de vida, tudo. Só que ele estava numa questão muito séria já da psiquiatria, né? E aí fica complicado, né? Só um psiquiatra, que eu não sou. Aí, no caso, a pessoa tem que ir no psiquiatra mesmo. E aí a mãe também não conseguia lidar. E aí ele voltou lá para a cidade dele e ficou em tratamento em casa, né? E agora tem muitos casos parecidos com o dele, né? Porque depois que eu tive essa visibilidade aí, eu saí de 3 mil seguidores para 500 mil seguidores, né, cara? Mais de 500 mil de seguidores. Isso depois do caso do Serginho. Então, eu tive essa visibilidade. O que foi legal é que eu estou conseguindo ajudar pessoas do mundo inteiro. E deve ser uma sensação assim maravilhosa, né, cara? Entendeu? Deve ser melhor do que pegar um tubo, né, cara? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Essa onda é boa. O tubo, cara... Você fez uma analogia perfeita. O tubo, quando eu era surfista, era o que eu mais buscava na praia, né? Eu pegar um tubo, tal, ficar dentro do tubo. Hoje, o melhor tubo é a sobriedade mesmo, sabe? E eu vendo esse reconhecimento, sabe? Pessoas do mundo inteiro que eu consigo resgatar online, cara. Pessoas nem me conhecem presencialmente, às vezes vêm me conhecer e falam, caraca, você está sendo usado, você me falou o que eu preciso escutar, porque, na verdade, como eu vivi isso, a pessoa se vê em mim. Se entrega. É um reflexo. Eu ia me lembrar, teve um cara que fez escolinha comigo, ele é um surfista mundialmente famoso, né? Sim. Não vou entrar em detalhes para não expor ele, né? Começou a surfar na escolinha,
uma pessoa da família levava, não vou falar o grau de parentesco para não ficar fácil, né? Mas se ele escutar. Aí eu soube que ele estava lá numa clínica, na Gávea. Não tem uma clínica lá? Os donos lá. Conhece? Aí eu fui lá, cara, falar com o cara, né? E eu não tenho experiência, nunca vi negócio tão deprimente, cara. E ele queria se agarrar em Rico, você me precisa tirar daqui. E o psiquiatra dele, cuidava dele, fala, Rico, ele não está preparado para sair. Tem um estágio, né? E o lugar, ele era o melhorzinho que tinha lá da loucura. Pra você ver. Caraca, brother, vou te falar. Porra, eu saí de lá chorando, foi uma... Mexe muito, né, mexe, mas eu gostei de poder ter dado. Aí ele conseguiu sair de lá semanas ou 1 ou 2 meses depois, aí voltou para a rua para a galera voltou, ele fumou de novo, teve recaída, voltou para lá de novo, hoje, graças a Deus, ele tá. E fico feliz, você sabe quem eu estou falando, um abraço aí para você, não vou deixar ele no anonimato aí, que é a melhor coisa do mundo, né? E respeitar a privacidade das pessoas, que na tua profissão, você falou alguns nomes aí que os caras... no Instagram, né? Não, o cara não está preocupado, né? Ele quer ajudar isso para resgatar novas pessoas. Ele sabe que ele falando que ele está em terapia comigo, ele vai estar resgatando novas pessoas, e aí por isso que ele resolve abrir o jogo lá e quebrar o anonimato. Mas nem todo mundo quebrou o anonimato, é raro. E eu vou te falar, o ano passado aqui na WSL, eu entrevistei um grande amigo que era do CT, e eu nem perguntei, eu nem sabia que ele tinha tido problema com drogas. Eu sabia que ele era um grande surfista. O pessoal esconde, né? Ele escondeu, né? Aí, quando chegou no programa, ele falou dos problemas que ele tinha com droga, né, cara? O Raoni Monteiro, local de Saquarema aqui. Cara, eu fiquei assim... admirei a atitude dele, de homem, e, cara, foi um dos melhores episódios, né? E eu agradeço a tua presença aqui, porque a minha questão aqui no fundo, é ajudar as pessoas, entendeu? Porque e ajuda, né? Escutar isso de você, que as pessoas possam evoluir, que as pessoas possam melhorar. Eu não falo aqui nem de política, nem de religião, né? É uma coisa minha, né? Mas nesse mundo tão louco, né, brother? O mundo... Vou te falar, cara, o mundo... Tá muito acelerado também. Não, desculpa, não é acelerado, tá todo mundo doido, né, cara? Saúde o mundo... mental, né? A guerra, né, cara? Também. Tudo... Respinga, assim, né? Uma insegurança danada. E nós, surfistas, nós somos privilegiados, cara. Se parar, se você tá triste um dia, você pega onda, você ser surfista é um presente de Deus, cara, entendeu? Né? Hoje eu cheguei aqui em Saquarema, olhei o mar, aquelas marolas, não pude pegar onda. Porque é lindo, né? Aquele vento de Saquarema, aquele terralzinho, né? Você entrar na água, sentir o calor, estava um dia lindo, né, cara? A gente realmente é privilegiado e, cara, é um universo assim que... Olha só a igreja aqui de Saquarema, que maravilha, né, galera? Fala, Paulão, tirou essa foto aí. Ei, Paulão aqui da equipe, nosso diretor. Muito maneiro, né, cara? Tá aqui em Saquarema, passar essa mensagem aí para as pessoas que estão nos escutando, que saia do caminho ruim. Que, vou te falar, cara, eu tenho 73 anos, porra, trabalho a beça, adoro no que eu faço e a minha vida eu adoro por causa disso. O propósito, né? Tô sempre, tenho um objetivo, tô sempre... Você encontrou seu propósito. E malho, tento, porque ninguém fica bem de saúde sem malhar. Queria agradecer o Lucas lá da Casa da Coluna, né? Porque eu tinha muita, como é que se fala, dor na coluna. Depois que eu comecei a fazer musculação, acabou minhas dores na coluna. Tem um preparo físico legal, graças a Deus. Acabei de chegar do Havaí faz uns 2 meses e meio, peguei umas ondas com tamanho. Qual o maior presente que eu posso ter, cara? Entendeu? Os amigos. Privilégio, né? Privilégio, cara. Tem que ter gratidão, né, cara? Assim, então, minha missão aqui nesse programa além de ter visibilidade, tem os patrocinadores. Levar a mensagem. A Que Boa, a Sense, o Gurumê, né? Mas o principal de tudo é trazer uma mensagem legal. Aqui não tem babaquice, não trago o bundão para cá e só nego que vai agregar, acrescentar, ou como surfista, ou como artista, como Evandro, como Humberto Martins, ou como publicitários, Marcelo Serfo, Márcio Santoro, só caras chumbo, chumbinho, Scooby, só casca grossa, cara, entendeu? E o interessante que você falou aí, eu queria até pedir aqui uma caneca para a produção aqui, que é uma caneca e a revista, só para aproveitar aqui e deixar com você, a caneca e a revista.
Essa caneca é do meu programa, né? Uma dose de esperança. Aí, galera, quem tiver com problema, chega lá, uma dose de esperança. E também quem não tiver com problema, também uma dose de esperança não é nada mais, né? E dentro dessa dose de esperança, ele me corrige, mas tudo na vida você tem que ter objetivo, né? Eu tenho 73 anos e me orgulho e estou sempre sonhando, cara. Já estou sonhando com a nova viagem, já estou sonhando com novos convidados do podcast, já tenho 2 coisas grandes, 2 projetos em São Paulo acontecendo. Tem que estar sempre querendo alguma coisa. Não precisa ser uma coisa grande. Pode ser, você quer comprar um fusquinha? É um sonho. Quer comprar uma bicicleta? É um sonho. Quer pegar aquela menina, aquela mulher bonita? Vai lá, objetivo, corre. Objetivo, né, cara? Pô, tem que estar sempre pegando alguma coisa nova, né, cara? Olha só. Aí, obrigado aí. TV, uma dose de esperança aí. Muito obrigado. Essa aqui é uma revista que eu saí lá em Brasília. Sandro Barros e o método IQ, que é o meu método de resgate, né? Uma nova resposta à dependência química, não só dependência química, mas ansiedade, fobia, tudo. E aqui é eu com o Serginho Ronjakoff e eu fazendo um acompanhamento terapêutico. Depois você lê. E eu com a minha mamãe, que eu recebi uma medalha lá, eu e minha mamãe, da ONU, Paz no Mundo, né? Simbolizando todos os resgates que a gente fez com pessoas em situação de rua, né? Pô, que legal. Em situação de rua. O olhar dela é parecido com o teu, né? Mamãe tá feliz. Mamãe feliz, está todo mundo feliz, né? E sabe o que você me falou agora, nesse papo? Que quanto mais próximo da família, mais longe das drogas. Quanto mais próximo das drogas, mais longe da família. Porque quando eu usava, eu queria esconder da minha mãe. Então eu fugia da minha mãe. Eu não ia para a igreja com a minha mãe, eu não ia almoçar com a minha mãe. Os domingos eu dava pelé na minha mãe. E aí eu ficava com o pessoal do uso, do consumo. Então, se a pessoa. A negatividade. Se a pessoa está muito fora da família, tem alguma coisa estranha. Aí a mãe pergunta assim: como que eu sei que ele está usando droga? Faz o seguinte. Para de ser aquele cão farejador do aeroporto de polícia, né? Porque a família quer ficar lá investigando. Pode até investigar, mas de forma oculta. Na hora que o seu filho chegar, dá um abraço nele sem falar nada. E sente o cheiro. Se ele estiver usando alguma coisa, busca um profissional. Se trata a senhora, mas eu não uso, não importa. A senhora se trata para saber falar com ele, porque a família quer apagar o incêndio com álcool. Isso aumenta o incêndio. A família não sabe se lidar com essa questão. Agora, uma outra coisa que você falou agora, muito importante, sobre a clínica. Eu vou sempre dar palestras em clínicas, né, femininas, masculinas, em todo o Brasil, que eu sou palestrante, eu levo lá como eu entrei nas drogas, como eu saí das drogas, como eu me mantenho limpo. Então, eu levo esperança para quem está internado. Então, eu vou dentro das clínicas. Vou te falar, deve fazer a maior diferença, né? Faz diferença, porque as pessoas estão trancadas lá, não pode ver a família. Porque a família, se for visitar, a pessoa tem vontade de sair e na hora ela está ali para se tratar. E o que acontece lá dentro? Eles trabalham 3 pilares. Alimentação no horário, que não consumo, você não come no horário, nem come. Esporte, porque no consumo você não faz com o esporte. Quando faz, só faz uma vez por semana e olha lá, não tem constância. E o espiritual, né? Lá eles cuidam do espiritual e dormem bem, porque o sono também tem uma função reparadora, né? É onde o cérebro entra numa faxina de madrugada. Então, é importante o sono. Então, na clínica tem isso. E o meu trabalho de acompanhante terapêutico é para evitar uma clínica, porque a família já quer internar, e não é assim. Não, e deve ser muito duro, né? Eu ia te perguntar, qual foi a situação mais difícil que você... Que para mim deve ser uma loucura, né? Sim. Assim, na hora que o cara está na rua, drogado, você abordar ele e levar... Conta uma situação difícil aí para a galera que está nos assistindo aí. Uma situação difícil foi que eu passei agora recentemente. Eu passei uma semana fazendo um acompanhamento com um garoto em São Paulo, né? Foi uma das coisas mais difíceis, né? Porque, na verdade... Tudo é difícil. Nessa profissão, é missão impossível o tempo todo, né? Porque decepção, ingratidão, frustração é toda semana. Toda semana, com a família, com a pessoa. Muita ingratidão, muita decepção, muita frustração. O próprio paciente... Que você de anjo vira para vilão, de um dia para o outro, o cara te ama, depois te odeia, porque a pessoa não está bem, né? O jeito de ser da pessoa, a maneira de pensar e a forma de agir está disfuncional. A pessoa está no consumo, a pessoa tem uma doença, ele é doente. Mas ele não tem força de vontade. É força de visão, não é de vontade. Ele quer, mas não quer o suficiente. Não consegue.
Como que ele vai largar e ficar sóbrio se ele não se vê sóbrio? Como você vai conseguir almejar, pegar uma onda se você não vê? Então, quando a pessoa larga as drogas, ela fica na abstinência e na fissura. Eu costumo falar o seguinte, vamos fazer a metáfora do surf, rapidinho. Né? Quando a pessoa quer pegar uma onda perfeita, vamos dizer que é a sobriedade no meu caso, ela precisa passar pela arrebentação. E o que é a arrebentação? É a abstinência e a fissura. Então, quando a pessoa passa pela arrebentação, ela vai lá, senta na prancha e escolhe a melhor onda. Vê o golfinho, brinca com o golfinho, tal, não sei o quê. Mas tem que passar pela abstinência e pela fissura. Eu não consigo. Então, como que você vai pegar a onda sem passar pela arrebentação? Não tem. A arrebentação é isso, né? É a abstinência e a fissura. E outra coisa, pedir ajuda. Por que as pessoas não pedem ajuda? Por vergonha. Eu fui pegar onda no Guarujá e meu ombro deslocou. E aí eu estava com prancha, meu ombro deslocou, eu estava com aquela camisa grudada do surfista, então eu não consegui... A lycra, eu não consegui colocar no lugar. Então, meu ombro deslocado, eu sem o braço direito, só com o braço esquerdo. E dói muito, né? Dói muito. E aí aquela corda, qual o nome? Cordinha. A cordinha da prancha. Strap. Isso. Enrolou no meu pé, eu comecei a afundar. Eu tive que chamar o bombeiro. E a vergonha? Chamar o bombeiro e sair, né? Que dá vergonha. Eu quase morri. Então, você que está com vergonha de pedir ajuda, rompe isso aí, rapaz. Vai lá no Instagram, me pede ajuda e vamos sair dessa. Eu queria falar aqui, aproveitando, falando nos bombeiros, no Salvamar. Que trabalho maneiro, né, cara? Eu tenho muita admiração pelo Salvamar, por isso que eu dei, através do Minotouro, 12 pranchas aqui, eu tenho uma relação maravilhosa com o Rio de Janeiro. Demais, né? O número de pessoas que salvam, né? Também nós surfistas aí salvamos muitas pessoas, graças a Deus, é muito bom, né, cara? Não, então, e aí você falou qual é um caso desafiador, né? Foi esse de São Paulo, que a mãe queria internar o garoto, eu não queria que fosse internado, eu acompanhei o garoto estava na compulsão, não conseguia parar a compulsão que levou ele para a internação, e um outro foi um bombeiro que eu resgatei, né, cara? Eu resgatei um bombeiro, né? Um cara que resgata vidas o tempo todo, o cara casca grossa, gigante, e o cara chegou e falou assim, cara, eu não consigo, você é minha dose de esperança. E online, o cara mora fora do país, é brasileiro, foi policial por 15 anos, a mulher me ligou, não aguentava mais. Fora do Brasil? Ele mora fora, qual na país? Flórida. Flórida. E ele falou assim, Sandro, não aguento mais, cara, eu quero largar a cocaína, eu quero largar o álcool, eu quero largar a maconha, mas eu estou viciado, é todo dia. E eu falei, não, eu vou te resgatar. E uma sessão por semana online, eu consegui ajudar o cara, mostrar para ele, né, qual é o caminho da sobriedade, e hoje ele está 2 anos limpo, virou pai. Sou padrinho do filho dele. Pô, que legal. E a mulher dele me ligou chorando e falou assim, sem você eu não teria essa família. Você é o causador dessa família. É a alma de tudo. Tenho casa para ficar lá na Flórida agora. É Flórida, né? É lá na Flórida, nos Estados Unidos. Não, estou brincando, que é Flórida. É Flórida. Né? Não, é Flórida. E hoje ele me ajuda, né? Então, assim, acontece muito de eu resgatar a pessoa e hoje ele vira o resgatador junto comigo. Porque só entende lágrimas quem já chorou, né? A minha mãe é terapia de família. A minha mãe atende as famílias. Você que é família, pede ajuda que eu coloco minha mãe para falar contigo. Porque minha mãe vivenciou isso tudo, né? Então, hoje eu sou o filho pródigo que voltou para casa, o filho que dá orgulho para a mãe. Esses dias minha mãe chegou no sofá e falou assim, agora você é o filho de verdade. Na droga você era de mentira. E eu achava que era de verdade, né? Quando eu achei que eu era de mentira mesmo, foi aquela coisa da transição. Então, hoje eu sou um filho de verdade, hoje eu combato um bom combate, hoje eu entendo que a sobriedade vai além de parar de usar droga. A sobriedade é um estilo de vida. É a grande onda. É a onda perfeita hoje, cara. Como a Rita Lee falava, é muito louco viver sóbrio, cara. É muito louco. Todo mundo doidão. Não, e o que é legal é que a Rita Lee, né, cara, ela, assim, foi uma pessoa que deixou uma emoção, deixou uma música de verdade, né? Sim. E eu estava aqui no festival... não me lembro se foi 70. Você conheceu ela? Não, não conheci ela. Eu conheci o Raul Seixas. Conheci o Raul Seixas, legal. O cara que era meu rei. Fui na casa dele. O dia inteiro ouvindo o Horácio Seixas, que era meu laminador, que fez essa logomarca, foi ele que fez ali, né? Todas as duas. Então, ele era primo, a Maria Angélica, que era a mãe do Horácio, e a Maria Angélica, que era irmã do Raul, né? Então, eu conheci, fui na casa dele no Leblon, né? Um cara assim admirável. Ele foi internado já algumas vezes? Não? Cara, eu não sei, eu não era tão próximo assim da intimidade. Ele foi nessa clínica que você falou, há muito tempo atrás. E eu consegui sair sem internação, nunca fui internado, nunca tomei remédio e nunca recaí. Então, você
Também pode. Né? Pode, você também pode. E para mudar um pouco aqui, o que é o Domingo Social? Isso aí, Domingo Social foi... É o Domingão do Faustão? Não, mais ou menos. Da alegria do resgate. É que assim, eu estava no Instagram e aí saí, né, em vários canais de televisão, em todos os canais de televisão, rádio, sobre o caso do Serginho, e a pessoa falou assim, você é terapeuta dos famosos, e dos ricos, e eu que não tenho gás em casa, como eu faço? Eu falei, você tem razão, eu vou criar um projeto para você. E criei o Domingo Social. Quando a pessoa não tem condições, todo domingo eu e minha mãe atendemos de graça, presencialmente na Barra ou online pelo WhatsApp, eu atendo de graça. Eu quero fazer terapia, não tem dinheiro. Não tem mais desculpa, né? Porque agora tem um Domingo Social. Mas deve ser difícil atender tanta gente. 200 pessoas todo domingo. Né? Que não falta é maluco aí, né? Muita gente querendo. E aí eu falo, gente, eu sou um só, né? Agora eu estou aumentando a minha equipe e tudo. Mas o que me chamou a atenção nesse Domingo Social, que eu atendo de dia, online e presencialmente, e no final de tarde eu vou debaixo dos viadutos resgatar as pessoas em situação de rua. Aí eu saio de Madureira, debaixo de um viaduto, coloco 3 caras, né, morando na rua, naquele estado que vocês sabem que ficam, né, e eu abraço eles, tal, depois eu boto tudo para lavar as roupas, não tem problema nenhum. Aí eu vou, abraço ele, dou o acolhimento. Cara, pô, você está me abraçando sem medo. Eu falei, cara, eu fui igual a você, pô, dá um abraço aqui, vamos comer um pouco de mortadela, que tal. Aí eu falo, pô, cara, depois que eu ganhei o vínculo afetivo com ele, eu falo, pô, cara, você vai ficar na rua correndo risco de vida, alguém pode te matar aqui, te colocar fogo aqui, sem banheiro, sem cama, vamos para um lugar que você vai ser tratado. Você tem esse lugar? Eu tenho esse lugar gratuito, levo as pessoas, depois quando eu volto ali todo mês, eu vou dando continuidade no tratamento dele. E aonde? Explica para a galera. Aqui no Rio. Mas aonde? Tem vários lugares, Santa Cruz, Campo Grande, Niterói. Aí são clínicas especializadas? São comunidades terapêuticas, onde a pessoa trabalha cuidando dos animais, cuidando da horta, a espiritualidade. E aí eu levo, mas a pessoa precisa querer, porque não tem portão. O portão é aberto. Então, se a pessoa falar, não quero, vai embora. Não vai. E como é que faz para se inscrever aí? É só no Domingo Social se inscrever lá, não tem problema. Na internet? Me chama no Instagram, @terapeuta Sandro Barros, que lá tem meu telefone, tem tudo no meu Instagram, é aberto o meu Instagram, e fala, eu quero um abrigo, eu preciso me tratar. Porque tem gente que pede ajuda. Eu liguei para a ambulância, cara, para me salvar. Liguei para a ambulância e falei assim, vem me resgatar. Para quem? Para mim. A ambulância falou, mas nunca ninguém chamou para a própria pessoa. Eu falei, eu estou chamando a ambulância para mim que eu estou morrendo. Você acredita? Que doideira. Que doideira, cara. Muito doido. Porque eu sabia que eu estava com o pé na cova, né, cara? O meu coração, meu coração estava assim, batendo assim, ó. Um tempão. Olha o barulho do meu coração. Por quê? Tive que chamar a ambulância, né? Por causa das drogas, entendeu? Foi muito importante eu chamar a ambulância para mim mesmo. Hoje eu entendo por que eu não morri, né, cara? Porque eu virei o resgatador, né? O predestinado na profissão. Quantas pessoas eu resgato nesses 11 anos? Porque, na verdade, o circo é o mesmo, só muda os personagens. Olha que loucura. Um é João, outro é Guilherme, outro é Serginho. Na verdade, é a mesma coisa. Muda alguma coisinha. É como Deus deve ver a gente aqui embaixo. Olha um monte de maluca, tudo igual, só muda o nome, né? Os problemas das famílias todos são iguais, os problemas em comum, a falta de dinheiro, a falta de... Eu aprendi, através dos cursos que eu fiz, né, de terapeuta, eu estou cursando psicologia, né? Eu sou acompanhante de terapeuta, também eu fiz curso. Na psicologia, eu estou aprendendo o que é reforço positivo, reforço negativo, eu estou aprendendo sobre o modelo cognitivo, eu estou aprendendo sobre que a gente tem 50 mil pensamentos por dia, 46 mil pensamentos por dia, não tem sentido, só 4 mil, por isso que a gente acaba... Só 4%? Só 4, de 50 mil pensamentos que a gente tem por dia, 46 mil pensamentos não faz sentido nenhum, é ilusão da sua cabeça. Só 4 mil faz sentido. Então as pessoas estão... né? Jogam pensamentos fora, né? Então, as pessoas estão se preocupando com o que não tem que se preocupar. É a ansiedade, né? Excesso de futuro e passado, depressão, excesso de passado, né? Então, o grande lance do terapeuta, qual é a função do terapeuta? Dar um suporte emocional, enxergar com os ouvidos e ouvir ouvir com os olhos e enxergar com os ouvidos. Essa foi boa. Agora, uma pergunta. Fazendo assim um time na vida da sociedade, eu tenho a impressão que antigamente
a gente falando assim, 2000 para cá, né, de 2025, nos últimos 25 anos, tem tido mais casos de drogas, de ansiedade no Brasil e no mundo, devido às pessoas não se encontrarem. Será que isso pode ser uma observação minha positiva ou estou maluco? Não, tá, é verdade. Eu acho que eu percebo, né, na verdade, não acho nada. Eu já até mudei essa expressão, porque todo mundo eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu percebo. É sua percepção em relação às coisas, né? Eu percebo que o mundo está muito doente, né? Falta saúde mental. Tem esse excesso de vícios aí com jogo, tem muita gente perdendo casa por causa de jogo, por causa de internet, por causa de muita coisa, entendeu? Não é só álcool, drogas e tal. Mas você acha que talvez uma vida muito competitiva, eu tenho lembrança assim, quando eu era garoto, né? Eu sou de classe média baixa, né? Assim, não de classe média alta, né? Mas todo mundo vivia bem, cara. Antigamente, na minha rua, todo mundo era feliz, não tinha bullying, não tinha babaquice. Chegava, discutia com o cara, saía na porrada, depois ia brincar com ele, ia para casa dele, não tinha... O contexto mudou muito. Hoje em dia é uma falta de respeito danada, né? Você não sabe, tá na rua, o cara pode te dar um tiro, né? Eu sinto que é um mundo mais difícil, até para sobreviver. Até as famílias de classe média assim, mais baixa ou assim, com menos poder aquisitivo, vivia legal, que nem o cara da roça, né? Mora na roça, verdade. É a galinha, é o frango, aí tem um céu bonito, tem espaço, não tem ninguém querendo te atacar, te roubar, né? Como se more freedom, mais liberdade, né? Você acha que isso traz uma vida melhor e a gente está caminhando para uma vida que é o oposto disso, é Instagram, é shopping, é visual, é querer se mostrar mais. Eu acredito que nessa época não tinha tanta demanda também, né? Eu tive infância, eu joguei bolinha de gude, eu joguei peão, eu soltei pipa. Hoje em dia não tem mais isso, porque o mundo mudou muito, né? Hoje a saúde mental, a demanda é muito grande, entendeu? E você falou de um assunto que me fez lembrar outro, né? Qual a diferença de emoção e sentimento? Isso é muito importante, né? Nós temos 4 emoções básicas, né? Tristeza, alegria, medo e raiva. É básico, desde o rico até o pobre. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que qual é a diferença de emoção e sentimento? Exemplo, o cara te dá uma fechada no trânsito. E você manda ele para aquele lugar, né? Porque aí é a raiva. É uma raiva, é uma emoção. Só que se você todo dia lembrar do cara, virou um sentimento. Então, você precisa tomar cuidado para não deixar isso virar um sentimento. Mas também você pode, o cara te fechar todo dia, tu começa a cagar. O cara já me fechou, dando-se, não tá nem aí, né? Exatamente. Porque a irritação vira raiva, que vira fúria. Eu vou te dar um exemplo assim. Hoje, eu mais velho, mais maduro, eu tenho um problema, cara, para me tirar do sério é ruim, entendeu? Assim, antes eu acho que os problemas atingiam mais, com mais emoção. Hoje eu falei, deixa isso pra lá, vou resolver com calma. A maturidade ajuda muito. Vou esperar eu estar mais calmo, não quero falar disso agora, porque senão você perde, a palavra não é sobriedade, você perde assim o controle emocional. Né? O comprometimento emocional é o combustível da vitória. Você quer, você se comprometa. Porque quando a pessoa, eu atendo de graça no domingo social, só que a pessoa, eu não sei como te agradecer, sabe? Ficar sóbrio. Eu não consigo ficar sóbrio. Então você não está me pagando com a moeda da sobriedade. Porque agora a sobriedade virou uma moeda. Tem que ter um compromisso, né? Não, se a pessoa não leva a sério o trabalho, eu saio do cenário. Você está me entendendo? Porque eu estou ali para ajudar as pessoas. A única coisa que eu não consigo fazer é a parte da pessoa. Eu faço tudo, menos a parte da pessoa. Se a pessoa não faz a parte dela, eu saio fora. E outra coisa que é muito importante falar aqui, teve um vídeo meu que teve 19 milhões de visualizações. Foi para a Austrália, foi para Dubai, pessoal me ligando de lá, meus amigos falando, caraca, seu vídeo está em todos os grupos. Então, eu falei o que no vídeo? A cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um. O álcool é o chefe da quadrilha das drogas e o cigarro mata e é o pior dos mundos, é o cigarro que é o mais difícil. Então, é verdade, cara. A pessoa precisa entender que a sobriedade é o melhor dos mundos. É a grande onda. É a grande onda, da minha visão. Agora, se a pessoa quiser fazer redução de danos, eu fiz redução de danos também, com o cara a pedido do Maracanã.
Fui fazer um acompanhamento no jogo do Maracanã. O cara falava, cara, eu cheirava cocaína no Maracanã, porque meu pai cheirava cocaína no Maracanã, e eu não aguento ir pro Maracanã sóbrio, cara. Mas eu quero fumar maconha, eu não quero ficar totalmente sóbrio. Aí a família achou legal, falou, Sandro, você pega esse caso? É um caso difícil, desafiador, né? É redução de danos. Porque o cara vai sair da cocaína. O que é redução de danos? O cara sai da cocaína para maconha. Sobriedade é sair da cocaína para ficar sóbrio. Aí eu falei, tá bem, eu vou pegar esse caso. O cara gostou de mim, vínculo afetivo, fui para o Maracanã com ele e ele não cheirou, fumou. E fumou numa quantidade menor do que ele fumava. Então, foi uma vitória. Foi uma vitória para ele. A família está super satisfeita e hoje o cara voltou a sorrir, porque o cara não cheira mais, não bebe mais. Só que ele reduziu, ele está fumando cada vez menos. Né? Então, qual é a droga que mais destrói? Boa pergunta, é aquela que você usa. Todas a pior droga é aquela que você usa. A sua é álcool, a do outro é cocaína, a do outro é maconha, do outro é crack, do outro... Né? A pior é essa. Os pais da gente, pelo menos meu pai falava, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Mas é verdade, quando a gente era maluco, que papo brabo do meu pai tá falando, né? História, mas aí é tiro e queda, né? Tu anda com as pessoas do bem, coisas boas atraem. Anda com o nego do mal, aí só vai ter coisa ruim, droga, ambiente ruim, e você não evolui, né? E hoje atualizou esse ditado, né? Galo que anda com pato morre afogado, e pato novo não dá mergulho fundo. Muito bom. Sandro... Alô, essa daí é boa. Pato novo não dá mergulho fundo. Queria agradecer a tua presença aqui. Valeu, espero aí a galera que está nos assistindo, que tenha gostado do nosso programa. Eu achei espetacular e que sirva de exemplo. Você que está com problema, seja qual for, né? Que todo mundo tem problema, ou de ansiedade, ou de droga, ou de álcool, ou de fumar, né? Drope essa onda, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Queria agradecer ao Sense, o nosso amaciante espetacular, Hackball, Gourmet, a Cia Duarte, toda a equipe aqui. WSL, muito obrigado. Drope essa onda aí. Aloha! Valeu!